Me dá imagens ao vivo. A equipe que está com Arthur Garcia nas buscas pelos corpos dos maranhenses, eles encontraram ali uma área que está chamando bastante atenção e eles estão escavando. Arthur Garcia, segue daí. Há uma suspeita de que essa região aí seja uma das covas, né, Arthur? Trindade, confirmado, viu? A equipe da Rotan acabou de localizar uns restos mortais aqui. Aqui tem um crânio, uma parte ali de um osso, parece ser o fêmur. E exatamente aqui, ó, a confirmação. A equipe nesse momento apenas tira, ó, só para ter uma certeza, mas tudo indica assim. Você vê que não foi preciso fazer escavação muito, ó, ela já estava bem já na flor aqui da terra. Então, o que a gente está observando aqui é a parte do crânio, nesse ponto. Agora é estranho, Trindade, até porque se o crânio está aqui e aqui a gente está observando algo que seria a perna, né? Por que a cabeça estaria aqui? O que daria a entender que tiraram a cabeça desse maranhense, né? Não sabemos qual a identidade, lógico, mas colocaram aqui e para cá estaria a outra parte. Ó, aqui também estou observando um outro osso já exposto ali, ó. Então vamos já preservar o local aqui conforme exige a equipe da DHPP e a equipe da Rotan, que está aqui também junto conosco, né, que recebeu essa informação, já vai fazer o acionamento com a equipe da Delegacia de Homicídios para o próprio Dr. Caio ou quem estiver responsável pelo caso dos maranhenses para recolher esses restos mortais e dar destino para a identificação, para saber se trata mesmo de um desses maranhenses, dos 3 que estão desaparecidos há 90 dias, ou melhor, há 9 meses, né? Mais de 280 dias desaparecido em Várzea Grande. Volto com você, Trindade, com a confirmação desse resto mortal aqui. Arthur, se eu entendi, a cabeça não está no mesmo sentido do corpo. Pode ser que os 3 estejam aí nessa mesma cova, né, Arthur? Trindade, eu acho, assim, é uma cova de 40 por 1,20 m, não vai ter aqui os 3, eu creio. Porque não dá para identificar se é uma cova funda. Porque se esse está aqui, até pode ser, né? Vamos calcular, se é uma cova aí de 1,5 m, pode ser que os 3, né, estejam ali um em cima do outro, que foi assim sepultado e jogaram, e por esse motivo esse acabou aparecendo. Mas é a confirmação, sim, não tem como negar. A gente observa ali o crânio, a parte do osso, que seria o fêmur. Nessa outra parte aqui, ó, se você observar de lá até aqui, ó, já observei outra parte de osso aqui, ó, que é uma parte de osso humano. Então, provavelmente essa área aqui é onde eles acabaram enterrando essa vítima. Como nós falamos, a equipe do Batalhão Rotan recebeu informação que seria um local onde os maranhenses, os 3, pudessem estar enterrados, e foi encontrado aqui esse corpo, né, o que sobrou dele. Agora, com a confirmação depois, né, de algum tempo da equipe da Polícia Científica, vai poder confirmar se trata mesmo de um deles ou não, mas isso aqui é um corpo humano, sim, Trindade, viu? Crânio, um osso do fêmur, várias partes de osso humano aqui. Então, eu creio que com a escavação que a Polícia Civil vai realizar aqui, a gente vai conseguir ter a confirmação se tem mais junto desse aqui que nós encontramos. Arthur, primeiro parabenize a equipe da Rotan pelo belo trabalho e agora, claro, com a confirmação desse corpo localizado, desses restos mortais localizados aí, que região é essa, Arthur, especificamente, que as buscas foram concentradas? Trindade, a localização a gente vai preservar ainda, até pelo trabalho que a Rotan realiza. Eles pediram um pouco de cautela e sigilo nessas informações para não divulgar. Até porque o local é um local bastante perigoso, né? Se você observar aqui, o Daniel mostrar à direita dele ali, Daniel, só dá uma meia-lua e volta. É um local que a gente não sabe se está sendo observado, né? Para um local de bastante vegetação, como nós já mostramos várias vezes, são locais oriundos do crime de facção, que é o famoso salve. Então é um local que tem pelo menos aqui 15 policiais aqui envolvidos nessa ação. Então é exatamente resguardando a vida deles, né, nos protegendo, porque estamos acompanhando esse trabalho deles, né, importantíssimo isso. E justamente para ter essa cautela e também a preservação dessas informações, eles pediram, a gente vai preservar um pouco a região, a localização disso aqui. Até porque se tiver só um aqui, o trabalho terá que continuar para tentar localizar os outros 2, né, que são 3 maranhenses desaparecidos até então. Perfeito, Arthur. Essa é a maneira com que a gente trabalha, sempre com responsabilidade, sempre atentos para que a nossa função de informar não atrapalhe
o objetivo da investigação, mas o Arthur mostra para você ali, é um crânio, né, que parece ser um crânio. Não dá para perceber se há alguma marca no crânio que entregue se foi uma morte causada por um disparo de arma de fogo, se foi uma morte causada por uma pancada. O solo está muito seco, então eu imagino que seja muito difícil também essa escavação, diferente das outras vezes em que o Arthur localizou os corpos com as equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O solo estava bem mais úmido, era mais fácil de fazer a escavação. Agora me chama muita atenção, Arthur, porque não chega nem ser uma cova rasa. Eles estavam... esse corpo estava praticamente... jogaram só um pouquinho de terra em cima, né, Arthur? Ele tá... O que aconteceu, Trindade? A gente acredita que essa situação do corpo acabar subindo é a questão das chuvas, né? Que nesse período também começou a chover bastante. Tem a outra situação, que é um local que observa bastante pegada de anta, tem muitos animais silvestres aqui, que acabam vindo justamente atraídos pelo odor. E eles acabam também retirando parte do que tem ali enterrado para fazer a sua alimentação. Um detalhe aqui, Trindade, olha só, o Daniel, nosso repórter cinematográfico, até chamou atenção por uma situação. Olha só, aqui é palha que estava exatamente em cima, semelhante a como fizeram lá na região do Pirineu, quando encontramos aqueles outros, né? Que é a palha dessa palmeirinha aqui, ó. Exatamente desse tipo, ó. Então, eles colocaram exatamente em cima, igualzinho como foi feita aquela do Pirineu, né? Num X, numa cruz ali para marcar, para demarcar o local. Mas a confirmação é isso aqui mesmo, tá? A equipe da Rotan já está comunicando ao CIOSP, também a Polícia Civil, sobre a localização e com certeza, em questão de alguns minutos, eles chegam para dar início a esse trabalho de escavação, retirada e depois destina até o IML para confirmação, né, Trindade? Agora, Arthur, com essa situação dos restos aí, só um exame de DNA, né, Arthur? Exatamente, como eu falei, né, nessa primeira entrada, seria importante, né, eu creio que até a equipe, os familiares deles lá no Maranhão, já devem ter enviado para a Politec, através de um pedido da Polícia Civil, da DHPP, esse material genético, para que possam realizar o confronto quando localizassem os 3 maranhenses. Então eu creio que já devem ter esse material já no sistema, né? E assim que for feito depois a retirada desse aqui e confrontar com esse material dos familiares, vai dar a confirmação quem é ou quem era essa pessoa, até porque a informação que temos é que os 3, né? O Emerson, o Alisson da Silva Mendes, de 21 anos, e o Alisson da Silva Mendes, de 25 anos, que são os 2 primos que estão desaparecidos. No total desses 3, né, somando os 5 que foram assassinados em Várzea Grande, Trindade. Que situação complicada, mas mais um belíssimo trabalho do nosso profissional Arthur Garcia e também da equipe da Rotan, que incansavelmente tem dedicado os últimos dias para as buscas que são completamente difíceis, debaixo de um sol forte, de um tempo abafado, mas com o objetivo de dar às famílias um direito de se despedir e de fazer uma oração diante do túmulo de um ente querido. Eu estou sendo alertado aqui, Arthur, pela audiência do SBT, que está participando e conversando com a gente através das nossas redes sociais, e tem uma pessoa que fez um alerta de que há ali do lado de onde está aquele machado, há um afundamento ali também. E a pessoa nos alertou que ali poderia ser uma segunda cova. Será mesmo, Arthur? Aí bem onde você está passando agora aí, ó. A pessoa alertou e tem um afundamento aí. Será que não é uma outra cova? Trindade, não. Aqui, o que a polícia trabalha de informação, até o que auxilia eles também, a nós a progredir no terreno. Os locais aonde observa, até quando nós achamos lá os corpos na região lá do Pirineu, é exatamente esses buracos, né, feitos por tatu canastra, que esse tipo de animal também tem o hábito, né, ele é atraído por carniça, por restos de animais mortos e não diferente com o corpo humano. Então eles são atraídos, eles acabam fazendo esses buracos de entrada ou saída para ter o acesso na cova. Então eles acabam extraindo por aqui ou também a entrada deles. Então a gente observa que aqui tem, logo ali na frente também tem outras entradas ali também. Então sempre em local que a gente observa que tem uma cova onde sepultaram algum corpo humano, tem esses buracos que é proveniente desse animal.
Arthur, muito obrigado pela sua participação. É o jornalismo ao vivo na tela do SBT. Para você que está chegando agora, 11 horas e 16 minutos. Eu vou pedir para o Arthur relembrar tudo o que aconteceu no caso dos maranhenses e informar mais uma vez que a equipe da Rotam acaba de encontrar restos mortais, restos humanos, que podem ser de um dos maranhenses que ainda está desaparecido. 2 corpos foram localizados, 3 ainda estão desaparecidos. E a equipe da Rotam acaba de localizar um crânio humano que pode ser de um desses maranhenses. Para quem está chegando agora, Arthur, nossa audiência cresce bastante nesse momento. Relembra para a nossa audiência tudo o que aconteceu e as buscas que vocês realizam ao longo dessa semana, Arthur. Trindade, a informação, né? Naquele período lá, dia 9 de janeiro desse ano, 5 maranhenses vêm para Mato Grosso para uma expectativa de uma vida diferente, né? De buscar um trabalho, de dar um conforto para suas famílias, né? E é comum, né, o estado de Mato Grosso, a região sudeste, de receber esses profissionais para a realização de muitos trabalhos. E eles estiveram, né, eles chegaram em Mato Grosso naquele período e foram em Várzea Grande, na região do bairro Jardim Primavera, fizeram ali um pernoite, onde eles chegaram nesse local para dormir, para descansar, onde seria um albergue, onde o empresário que contratou deixariam até o dia seguinte, que eles iriam para outra cidade do interior. E aí naquele dia, quando eles chegaram, por volta das 16 horas, 3 deles acabaram saindo do alojamento. Eles foram para um local para tomar uma cerveja, enfim, para conhecer um pouco a cidade. E naquele período, eles acabaram sendo identificados que fariam parte de uma facção rival. Até por ser nordestino, automaticamente é comum isso, né? Nesse mundo do crime, deles entenderem que eles estão ali tentando ocupar espaço de facção A ou B. E aí essa equipe, né, ou melhor, os criminosos que acabaram identificando, fizeram com que eles obrigassem a passar informações, mostrar o celular, identificaram que nos celulares tinham alguma coisa ligada à apologia de facção criminosa rival que existe no Nordeste. E aí eles falaram, olha, nós viemos para trabalhar e no local que estamos tem mais 2 que vieram também para trabalhar. E assim foi feito, né? Eles acabaram informando qual era o local, essa facção foi até esse local e ali pegou os outros 2, né? Ou melhor, pegaram aqueles outros 2 que lá estavam. E até então não se tinha mais informação. A única era que eles estavam desaparecidos. Não se tinha informação quem pegou, quem levou, para onde foi, né? Aí quando a polícia começa a trabalhar a informação, começa a receber algumas denúncias, eles chegam na região do Pirineu, em Várzea Grande, e lá foi localizado 2 corpos. Naquela época, foi o quê? Foi 3 meses após o desaparecimento, ali foi identificado o corpo do Mefibosete e também o Diego Salles, que eram 2 que estavam desaparecidos, que faziam parte também dos 5 que estavam desaparecidos. A partir daí, a equipe da Politec fez a confirmação do material genético, eles foram encaminhados para a região dele de cidade natal, enfim. E aí a equipe da Polícia Civil começou também a investigar, só que nunca chegou aos autores ou às pessoas envolvidas na situação. Pelo contrário, né, o que foi divulgado apenas foi a localização dos corpos. E hoje também a localização desse corpo que a gente está mencionando aqui foi através de uma denúncia que o Batalhão Rotam recebeu desde a última sexta-feira, que nesse local estariam os 3 maranhenses que foram executados naquele dia 9 para o dia 10 de janeiro desse ano. E aí fizemos aqui o adentramento dessa mata na última sexta-feira, ontem também, e hoje retornamos aqui, quando agora nós fizemos essa participação com a nossa audiência e a equipe conseguiu localizar essa cova rasa, né, nesse espaço que a gente está mostrando aqui, que tem um crânio, né? Não sei se para quem está chegando agora tem alguma dificuldade, né? A gente já não está mais mexendo nesse espaço após a confirmação, até pela questão da preservação aqui, que a equipe da DHPP já foi acionada. Mas aqui nós temos um crânio, temos aqui a parte do fêmur, que está desse lado, e lá para frente, outra parte que está enterrada. O que nós falamos, Trindade, é a forma como está esse crânio, dá a entender que ele pode ter sido ali decapitado. Porque se ele está nessa parte, ou existe uma possibilidade de um outro corpo estar nessa posição, ou retiraram a cabeça dessa pessoa e colocaram ali nessa parte dos pés, né? Porque não tem cabimento ela estar próxima ao fêmur aqui na condição como nós estamos vendo. Mas lógico, após o trabalho que a Delegacia de Homicídios, a Polícia Civil, eu creio que também a equipe vai acionar uma equipe do Corpo de Bombeiros para que eles possam também vir com o material, com a equipe preparada para fazer esse trabalho, porque eles
conseguem, né, fazer a extração desse corpo. Eu creio que, como você mesmo está desconfiando, que pode ter mais aí para baixo. Então eles vão, com certeza, auxiliar o trabalho da Polícia Civil nessa localização. Como nós falamos, um trabalho excelente realizado pela equipe do Batalhão Rotan após a informação desse local, Trindade. Apenas um. O que a gente está confirmando aqui é esse crânio, que a parte frontal está para cá, ó, né? Então, a confirmação dos restos mortais encontrados aqui nessa região de mata, viu, Trindade? Eu volto com você aí no estúdio. Pelo crânio não dá para ter certeza ali se tem alguma marca, né, Arthur, de disparo ou de pancada, né? Nessa parte que a gente está olhando aqui, da parte de cima do crânio, a gente não vê nenhum disparo de arma de fogo, né? Nós não mexemos mais, né? Não tem como a gente mais causar algum dano aqui, lógico, isso aqui vai ser feito trabalho da Polícia Civil, mas no visual aqui no crânio não tem nenhuma perfuração que é semelhante a disparo de arma de fogo não, viu, Trindade? Muito obrigado, Arthur Garcia. Agora 11 horas e 23 minutos. Arthur tá chamando, é isso? O Arthur tá chamando mais um. Pode encher a tela. Mais um corpo foi localizado. Para você que está chegando agora, o Arthur está em uma região de mata. Uma ossada já foi localizada, agora a segunda também localizada. Pode ser dos maranhenses que estão desaparecidos. Segue daí, Arthur. Trindade, nós mostramos essa primeira cova aqui, né? Esses restos mortais que estão aqui à frente, né? O crânio, parte do fêmur. E aí eu caminhei a 10 passos, dá aproximadamente 10 metros desse local. A equipe do Batalhão Rotan acabou de localizar outra cova. Então vem comigo aqui, Daniel, para nossa audiência, para a Trindade entender. Verifica aí a distância dessa primeira cova para essa outra que acabou sendo descoberta por essa equipe da Rotan que acabou fazendo a escavação aqui, ó. Olha só, nesse ponto aqui, aqui você observa que eles conseguiram iniciar da escavação. Tem ali uma cueca, uma roupa íntima, uma bermuda, parte do osso ilíaco, fêmur, então toda a parte desse corpo humano nessa cova. Pela dimensão dela, a gente analisa também aqui, até os próprios policiais estão analisando, ela está maior do que aquela. Então, existe uma suspeita, Trindade, de que nesse local aqui possa ter 2 corpos, tá? Então, foi preservado. Assim que foi feita a descoberta aqui, eles pararam a escavação e comunicaram mais uma vez a equipe da DHPP para que eles pudessem também ter a informação de que outro corpo humano foi localizado a 10 metros daquele primeiro que colocamos já no início do jornal aí, Trindade. Relembrando então a audiência do SBT Comunidade, o Arthur está há alguns dias trabalhando junto com a equipe da Rotan, junto com a equipe da Polícia Militar, depois que o setor de inteligência recebeu informações de onde os corpos dos 3 maranhenses que estão desaparecidos estariam sepultados. Eram 5 maranhenses no início, 2 foram encontrados em uma região de mata próxima ao Pirineu. Esse é um outro ponto da capital, distante, e 2, não dá para dizer corpos, mas restos mortais foram localizados nos pontos em que a denúncia mostrou ao setor de inteligência da Polícia Militar, e agora somente exames que podem confirmar ou não. Nessa segunda cova tem roupas ali também que podem ajudar nessa possível identificação, mas tudo leva a crer que os restos mortais que a equipe da Rotan encontrou agora são dos maranhenses que estão desaparecidos. São 5 que desapareceram há 9, quase 10 meses, 2 corpos foram localizados e agora as denúncias levaram a equipe da Rotan para esse outro ponto, onde restos mortais foram localizados em 2 covas diferentes. É conteúdo exclusivo que você só acompanha na tela do SBT. A equipe da DHPP chega a qualquer momento, junto com a equipe da Politec, para as escavações, para a retirada dos restos mortais, e a partir de agora só algum exame de DNA para comprovar se de fato são os restos mortais dos maranhenses que estão desaparecidos. Eu não consigo lembrar aqui, Arthur, se existem outras pessoas desaparecidas em Cuiabá neste momento. Acho que o caso mais forte é o caso dos maranhenses, né? Exatamente, Trindade. O de maior repercussão são esses dos 5 maranhenses que desapareceram em janeiro desse ano. Tem também aqueles outros, né, de 2022 que desapareceram na região do bairro Renascer, em Cuiabá. São 4 maranhenses também que nunca descobriram
onde eles foram assassinados e enterrados, mas o de maior repercussão são esses. Lógico que tem outras pessoas desaparecidas em Cuiabá, Várzea Grande, e que a polícia também não tem nenhuma pista, mas essa informação que a equipe do Batalhão Rotan acabou tendo, né, desse local, desse possível local que estariam esses maranhenses, então pode ser que bate, né? Porque se a gente for pensar aqui, 9 meses do desaparecimento, quando eles foram sequestrados e assassinados, então pode ser que seja devido à condição do corpo. Não existe o odor característico, viu, Trindade? O odor característico de um cadáver, quando a gente é acostumado a mostrar, a gente acaba tendo aquela, né, o incômodo, mas aqui não tem esse odor devido a esse período de 9 meses. Como nós falamos da vestimenta, a roupa íntima ali, que é uma cueca, até para o familiar ali, para alguém que está acompanhando, é uma peça íntima de cor azul. Ela tem alguns desenhos ali, figuras de âncora marítima. A outra roupa ali seria uma bermuda, parece com um tom com detalhes branco e outro tom escuro, né? Então eu creio que com essas informações aqui também vai ser muito útil para a questão da identificação, assim como foi do Diego Salles, quando nós localizamos o próprio short dele, também aquele short azul, foi exatamente o mesmo utilizado naquela fotografia que ele encaminhou para familiares quando chegou em Várzea Grande. Então essas são as primeiras características, identificação que temos desse resto mortal. Dos possíveis corpos desses maranhenses, dos 3 que estão faltando. Os 2 primos, o Alisson da Silva Mendes e também o Hermisson, que falta ter aí a localização, viu, Trindade? Arthur, se a família ainda não realizou exames, provavelmente elas serão convocadas agora, né, pela equipe da Politec para cederem DNA para que possa ser feita a análise, o cruzamento e a identificação, né? O Trindade, eu creio que já tem, porque quando foi feita a localização do Mefibosete e do Diego, como não sabia quem se tratava, a polícia, a DHPP, deveria ter já solicitado para todos os familiares. Então eu creio que eles já devem ter esse banco genético já armazenado e vai ser fácil, né? Então, como não sabia de quem se tratava, é lógico que o delegado, a própria Politec, a Polícia Científica solicitou de todos para que pudesse fazer o confronto, e ali foi identificado sendo do Mefibosete e do Diego Salles. Nesse caso também, a Polícia Científica, tendo já esse material genético desse familiar, já vai fazer o confronto desse DNA rapidamente e com certeza a identificação. Eu creio que um período aí de menos de 30 dias, com o trabalho eficiente que a Politec realiza também aqui em Mato Grosso, eles vão conseguir já a identificação desse resto mortal. Como nós falamos, nessa cova aqui, existe uma suspeita de que possa ter 2 corpos. Se a gente for levar para a questão da familiaridade dessa cova, a gente pode entender que se nesse local tiver os 2, pode ser que os 2 aqui sejam os 2 primos, os 2 Alisson, de 21 e de 25 anos, e a outra cova que encontramos primeiro seja do Hermisson, que é o outro jovem de 21 anos, viu, Trindade? Todos muito jovens, isso assusta muito, né, Arthur? Agora, se aí estão enterrados os maranhenses, provavelmente a gente está mais uma vez diante de um novo cemitério clandestino utilizado por uma facção criminosa, né? Sem dúvidas, né? Porque se num local como esse tem esses 3 corpos, né? Então pode ser que nesse local seja assim um cemitério clandestino que infelizmente acaba sendo utilizado para essa situação de tribunal do crime, como é popularmente, né, e vulgarmente conhecido. É lógico, né, Trindade, que o trabalho que a equipe da Delegacia de Homicídios terá que realizar é uma varredura nesse terreno. Uma questão primordial que deve ser feita também é a identificação do proprietário, saber quem é e automaticamente entrar na área e fazer essa varredura. Que seja com a equipe eficiente que tem do Corpo de Bombeiros, com o canil, para identificar se tem também outros restos mortais nesse local, mas é um trabalho difícil, como você acompanhou no início. É um local de bastante vegetação, um local que passou por um período de queimada recentemente, que ficou difícil de localizar no solo, porque com a queimada da vegetação, o solo ficou com essas fuligens pretas, o que dificultou identificar onde é que tinha ali um solo revirado, né, característico de cova. Mas mesmo assim só foi possível a identificação do primeiro ali que a equipe da Rotan localizou, foi porque o crânio estava exposto. E não diferente desse, assim que chegamos nesse aqui também, a equipe desconfiou, acabou fazendo a escavação e automaticamente revirou e achou ali algumas roupas e puxou, veio esses restos mortais, Trindade. Arthur, é claro que a gente está mantendo o sigilo da área por uma questão de segurança e um pedido também das equipes da Polícia Militar, porque é uma região perigosa, mas naquela área do Pirineu era uma mata mais fechada, até de certo ponto próxima do bairro.
Agora, nesse ponto aí, Arthur, é um ponto distante, tem residências próximas, porque se eles foram executados aí, alguém poderia ter ouvido os gritos ou o disparo da arma de fogo, ou é uma região mais isolada, Arthur? É isolado também, Trindade. A questão da vegetação, ela só está um pouco rala, assim, devido a esse período de estiagem que passamos de seca, né? Mas o local aqui, naquele período de janeiro, quando aconteceu ali o sequestro dos jovens, esse local já estava com a vegetação diferente de hoje, era mais fechado, era mais robusto ali, porque estava naquele período ali de chuva, né? Agora, nesse momento aqui, a gente vê que é diferente. Então, naquele período era fácil ter acesso a uma região dessa, sem ninguém perceber, e automaticamente, distante de qualquer local residencial, eles aqui realizavam, né, a questão do salve, tortura ou execução. Nesse caso específico dos maranhenses, é lógico que ninguém tem informação de autoria, envolvidos, e a única suspeita é essa questão da motivação, da possível ligação dos maranhenses com uma facção rival que existe no Maranhão. É apenas isso. Mas a questão de envolvidos e também da preocupação deles em estar em uma região comum, habitada, para que as pessoas não vejam, isso também eles trabalham para que não possam ser descobertos. E até mesmo, né, Trindade, se algum morador desconfiar de algo ou descobrir, é lógico que eles acabam não tendo, porque o local aqui é bastante vegetação. Você observa ali que não tem residência próxima, não tem nada aqui próximo, apenas essa vegetação aqui, mato de todos os lados. E para quem vem aqui à noite, imagina, se nesse momento agora, quase meio-dia, está esse paradeiro, imagina num horário aí à noite, 2 horas da manhã. Então é um local propício e muito característico que eles utilizam para essa questão do cemitério clandestino. É uma região de difícil acesso, é um caso extremamente complexo, próximo a uma estrada rural, né, que deve ter sido utilizada pelos criminosos que levaram as vítimas em algum veículo, depois que elas foram raptadas da casa onde estavam alojadas em Várzea Grande. É um crime de difícil, né, acesso às informações por parte da polícia. Você vê aí a movimentação da equipe da Rotan no flagrante do nosso repórter cinematográfico Daniel Alves. É conteúdo exclusivo, pessoal. Só o SBT está acompanhando. Só aqui você vai ter acesso a estas informações que, claro, vão estar à tarde nos principais portais, das principais emissoras de rádio, nas outras concorrentes da televisão, mas em primeira mão só aqui na tela do SBT. Daqui a pouco a equipe da Politec chega para a retirada dos corpos e, claro, a equipe da DHPP, também Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que acompanha o processo de escavação. E aí a gente vai ter a confirmação ou não se nesta segunda cova estão 2 corpos ou apenas um corpo. 3 maranhenses estão desaparecidos ainda. 2 corpos já foram localizados na região do Pirineu há uns 3, 4 meses. E agora chegou uma denúncia para a inteligência da Polícia Militar de que os corpos estariam nesta região e a localização bateu. Tanto que na manhã de hoje, na manhã desta terça-feira, os policiais encontraram os restos mortais em covas extremamente rasas. Chama atenção que os corpos estavam praticamente na superfície. No primeiro, existe a suspeita daquele primeiro corpo localizado que ele tenha sido decapitado, mas somente a perícia será capaz de confirmar esta informação. Mas o que a gente pode antecipar agora para a audiência do SBT é justamente isso. Neste momento, 2 corpos localizados nessa região de mata, onde a denúncia apontou que os maranhenses estavam sepultados. É claro que para a família, gente, é muito difícil, né? Reviver todo o drama, sentir novamente o luto, a perda, a revolta, mas é importante dar essa resposta, até para que a investigação avance. É importante também dar essa resposta para que a população entenda que esses crimes não vão ficar sem uma resposta, sem uma responsabilização. E é importante também para que a família possa fazer uma despedida justa. Ah, Trindade, mas eles estavam envolvidos em crimes também. Não sei se estavam ou não. Mas mesmo que estivessem envolvidos com essa outra facção, que era a suspeita, eu tenho certeza que a mãe e o pai, eles não apoiavam. Eu tenho certeza que a mãe e o pai talvez insistiram para que eles viessem em Mato Grosso em busca de uma vida melhor.
Eu tenho certeza que a mãe, o pai, a irmã e a tia dobravam o joelho de madrugada, pedindo para que eles colocassem juízo na cabeça, para que eles mudassem de vida. E essas pessoas têm o direito de uma despedida digna. Têm o direito de acender uma vela no túmulo do filho e orar e rezar, seja qual for a fé dessa família. Então, esse trabalho é extremamente importante para que a família possa se despedir. Mesmo que para isso precise reviver esse drama, mesmo que para isso precisem sofrer novamente, relembrar, mas é uma parte importante do luto. O Arthur segue na região, segue acompanhando todo o trabalho da Rotan e a qualquer momento a gente volta ao vivo compartilhando com você detalhes do que está acontecendo, preservando a região, porque é uma região considerada pela polícia perigosa. Por isso que o Arthur não citou ainda onde fica essa região de mata, porque é um pedido da própria Rotan, dos próprios policiais, para não falar, porque é uma região considerada perigosa. Muitos policiais não estão aparecendo na imagem, porque são policiais que atuam no setor de inteligência da Polícia Militar, mas aí estão, segundo o Arthur, de 13 a 15 policiais nas buscas. Ah, Trindade, mas eu vi 2 ou 3 ali, é porque nós estamos preservando a imagem, porque são policiais que fazem parte do setor de inteligência. Então, por isso que você tem visualizado poucos ali, mas são em torno de 13, 15 policiais envolvidos nessas buscas que estão sendo realizadas e que já resultaram na localização de 2 corpos, né? 2 corpos em 2 covas rasas.